Boa noite desta quinta-feira, pessoal da turma de Elétrica Básica, do SEAC Jardim Ferraz, primeiro semestre de 2020. Estamos com vocês novamente para passar algumas informações em relação a derivações e terminações. Estamos aí na nossa quinta videoaula, dando sequência às nossas aulas presenciais. Todos vocês já deram início a esse processo, já devem estar compartilhando e compatibilizando esses videoaulas com a relação da prática. Hoje, então, trabalharemos as derivações, trabalharemos as terminações, conexões de elementos, seja ele através do sistema helicoidal, olhal ou gaveta que seja. Trabalharemos hoje sem terminais, trabalharemos com o cabo diretamente no elemento. Esse processo, através de terminais, vocês terão acesso no nosso segundo semestre, através das videoaulas e aulas presenciais do sistema de elétrica avançada. Esse sistema de derivação, ele vamos dizer, importante no processo das instalações elétricas residencial, lembrando que derivações são permitidas e necessárias, porém emendas não são bem-vindas, ok? Emendas terão que ser realizadas somente em últimos casos, em pouco período de tempo, ela não pode ficar permanente. E se caso ocorra uma emenda, nesse período transitório, vamos dizer assim, provisório, que ela seja feita de maneira exposta, com ventilação. Nunca e jamais acessibilizar esta emenda dentro de uma tubulação. Lembrando que quando trabalhamos com redes embutidas em tubulações, conduítes, eletrodutos, qual eu irei apresentar para vocês no dia de hoje, nesta noite de quinta-feira, nós precisamos estar atentos às normativas, entre elas a normativa em relação à ocupação desse eletroduto, do conduíte que seja, que seria 60% do espaço, deixando liberados 40% para a circulação de ar. Então, nesse formato, vou ainda finalizar a diagramação em relação à nossa quarta videoaula, que foi apresentada para vocês na última quinta-feira. Vou fazer a diagramação multifilar. Acredito eu que vocês se recordem que o diagrama multifilar é aquele diagrama em explosão. Mas por que, professor, você vai trabalhar hoje o diagrama multifilar? Porque hoje eu vou passar para vocês a explicação do sistema paralelo intermediário de interruptores, para que na próxima aula vocês tenham acesso ao processo prático das nossas videoaulas, bem como execução presencial no nosso centro do Jardim Ferraz, de acordo com a escala já indicada a vocês nos grupos de WhatsApp. Então, vamos dizer, informações serão passadas para vocês em termos de diagrama multifilar, o nosso quadro e a apresentação das derivações praticamente em nosso laboratório. Espero que as informações delegadas a vocês nessa noite sejam de grande valia, que possam somar no desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional de cada um de vocês, para que vocês sempre estejam entre os melhores profissionais de trabalho. Então vamos comigo acompanhar todo esse processo de divulgação dessas informações em nosso quadro teórico. Vamos comigo, pessoal. Estamos aí então, pessoal, com o nosso querido quadro, uma ferramenta de trabalho importante para a divulgação das informações técnicas a todos vocês. Trabalharemos aí então o diagrama multifilar do sistema de interruptores paralelos e intermediários. Lembrando que os sistemas paralelos e intermediários, eles estão presentes justamente para uma automação de 2 ou mais pontos de seccionamento para um sistema de iluminação. Então, no sistema paralelo intermediário, nós temos presente 2 interruptores, os interruptores paralelos e os interruptores intermediários. Como o nome já diz, os interruptores intermediários deverão estar intermediários entre os paralelos. Qual que é a diferença do interruptor paralelo em relação ao interruptor simples, pessoal?
O interruptor paralelo ele possui 3 terminais. O interruptor simples ele possui 2 terminais. E qual que é a diferença do interruptor intermediário em relação ao paralelo e o interruptor simples? O interruptor intermediário possui 4 terminais. Quando eu digo terminais, são as conexões do sistema elétrico para com estes elementos. Então, acompanhem este diagrama multifilar em relação aos interruptores paralelos. Então, vamos supor que eu tenha uma lâmpada e esta lâmpada deverá receber um seccionamento e esse seccionamento, por eventualidade, seja através de um interruptor simples. Já vimos em aulas anteriores, eu tenho o sistema de fase no ponto central em termos de terminação do interruptor simples e temos no próximo terminal o nosso retorno de fase. E na lâmpada, automaticamente, o nosso sistema de neutro. Então, este elemento chamado interruptor, no caso simples, ele é um elemento passivo, pois por ele passa o fluxo da corrente elétrica. Então, considerando o fluxo da corrente elétrica, este fluxo será acessibilizado para a lâmpada desde que esse seccionamento seja realizado. Porém, o assunto hoje não é sobre instalar uma lâmpada com um interruptor simples, e sim instalar uma lâmpada com interruptores no sistema paralelo. Então, qual que é o processo, pessoal? Nós vamos substituir este espaço, tá? Nós podemos chamar uma departamentalização, pelo sistema de interruptores paralelo. Então, como eu disse anteriormente, a diferença do interruptor paralelo está para com o simples em termos de terminais. Perceberam aí então 2 terminais em relação ao interruptor simples e agora nós vamos acessibilizar os interruptores paralelos. Então percebam que nessa departamentalização, ou seja, nesse seccionamento, eu acrescentei 2 interruptores, que eu posso chamar de interruptor 1 e interruptor 2. Ok? Então veja bem, se eu tenho 3 terminais, tá? A configuração desses terminais em relação ao meu circuito é justamente como vocês estão observando nesse quadro. O ponto central, seja interruptor 1 ou interruptor 2, deverá receber o sistema de fase. Lembra aquele processo, pessoal? Fase é onde está o produto. Qual que é o produto? A diferença de potencial para que nós possamos colocar esta carga, no caso chamado lâmpada, no processo de trabalho. E o próximo interruptor, seja no caso aí T2, poderia ser inverso. Não existe uma normativa qual interruptor vai receber o fase e qual interruptor vai receber um retorno de fase. Não existe uma normativa técnica. Mas então qual é a coerência, professor? É o menor caminho possível. Quanto menor a distância do cabeamento, menor será a queda de tensão. Fator esse que verão no próximo vídeo aula. Ok? Bom, então se eu tenho 3 terminais do interruptor 2, 3 terminais do interruptor 1, e foi utilizado o terminal central para o retorno de fase, considerando o interruptor 2, e o ponto central para a fase, considerando o interruptor 1, sobraram 2 terminais de cada elemento. Quais elementos, pessoal? Interruptor 1 e interruptor 2. Então, rapidamente, através de uma outra cor aqui para ficar bem justificado a vocês, eu farei uma conexão, uma comunicação através do cabeamento entre os 2 terminais que estavam liberados. Então veja bem, eu utilizo fase no ponto central do interruptor 1, poderia ser inverso, não importa quais dos interruptores estão recebendo a fase, deixo bem claro para vocês. E o retorno de fase no próximo interruptor. E os 2 terminais que estavam ociosos, eles serão comunicados através do cabeamento. Ok? Então, como que funciona esse sistema? Esse interruptor paralelo, ele possui o ponto central como sendo ponto comum. Então, ora ele está na posição A e ora ele está na posição B. Isso ocorre também no interruptor em relação ao qual nomeamos como interruptor 1.
Então, ora ele está na posição B e ora ele está na posição A. Então, você tem aí, né, através da tecla, diferente do interruptor simples, duas posições em relação ao ponto comum. Então, vamos ver como funciona esse trabalho. Veja bem, é bem utilizado esse processo nos quartos das residências, porque a pessoa entra no quarto e na cabeceira da cama ela deseja desligar a lâmpada. Então, veja bem, neste momento, onde o interruptor 1 está na posição B e o interruptor 2 está na posição A, eu tenho um rompimento, eu tenho uma obstrução entre o ponto C do interruptor 1 para o ponto A e tem uma obstrução do ponto C para o interruptor B. Então, eu não tenho, né, a probabilidade que essa diferença de potencial venha a ser acessibilizada na lâmpada. Então, a pessoa ela chega na porta do quarto, ela vai clicar este interruptor. Clicando este interruptor, o que vai acontecer, pessoal? A posição comum que estava em B, ela passa para a posição A. O que acontece, pessoal? Eu eliminei a obstrução, porque o processo está no ponto C, caminha para o ponto A, caminha pelo cabo que está conectando os pontos A dos dois interruptores, e sendo o interruptor 2 acessibilizado de A para C, a lâmpada vem a incandescer. Então, no caso, aí a lâmpada funcionou, né? Aí a pessoa entrou no quarto, deitou na cama, e automaticamente o interruptor que está na cama é o interruptor 2. O que acontece, pessoal? A pessoa clica no interruptor 2, o ponto C que estava no ponto A, ele passa para o ponto B. O que acontece novamente, pessoal? Uma obstrução do ponto A para o ponto C. E como eu já via uma obstrução do ponto C para o ponto A, eu fiz o rompimento do circuito elétrico. O que é um circuito elétrico já discutido com vocês presencialmente? É um caminho fechado por onde percorrerão os elétrons, né? A famosa corrente elétrica. Então a lâmpada aí desligou. Bom, aí nesse momento você estava lá na cama e por eventualidade, né, a sua esposa, o seu esposo chega no quarto. Então no mesmo ponto a pessoa vai fazer o clique do ponto C ao A, ele passa do ponto C ao B. Eu permiti o fluxo da corrente elétrica e a lâmpada volta a entrar em funcionamento. Novamente, a pessoa chega, né, na sua cama, ela se deita, ela clica no interruptor 2, que por sua vez ele sai da posição B e vai para a posição A. O que aconteceu, pessoal? Obstrução do ponto C para o B e já havia obstrução do ponto A para o C. Então a lâmpada desligou. Bom, chegou no decorrer da madrugada, a pessoa necessitou sair do quarto para seus efeitos fisiológicos que seja. Ela não precisa vir na porta. Se existe uma obstrução do ponto C para o ponto B, do ponto C ao ponto A do interruptor 1, se ela clicar esse interruptor novamente, a acessibilidade vai para o ponto B. Indo para o ponto B, o ponto C conectado ao B, o B ao C em relação ao terminal do interruptor 1, a lâmpada volta a incandescer. Ok? Essa é a explicação lógica. O que nós trabalharemos no próximo videoaula? Nós vamos acoplar o sistema de interruptores intermediários. E para que eu preciso de intermediários? Se eu tiver mais que 2 pontos de acessibilidade. Por exemplo, um corredor com várias portas. No momento, nós temos 2 pontos de seccionamento, o qual foi explicado para vocês no quadro. Professor, quantos interruptores intermediários eu posso anexar nesse processo? Infinitos, desde que você deseje, ok? Então, de momento, está aí então a teoria do sistema de interruptores paralelo, o qual vocês irão realizar presencialmente no nosso laboratório, através das nossas aulas presenciais, seguindo a nossa escala de trabalho, ok? Espero ter sido bem claro nas explicações e agora nós vamos nos direcionar ao nosso laboratório para a execução das derivações. Vamos comigo, pessoal. Estamos aí então, pessoal, com o nosso laboratório, com alguns elementos. Vale a pena lembrar que vários elementos, né, que estão presentes aqui, vocês estão trabalhando presencialmente.
em relação às tarefas de eletroduto, temos aqui os conduletes, as luvas de encaixe, o sistema X, né, que vocês já foram informados presencialmente. São alguns elementos aí apenas para demonstração para vocês. Então vamos trabalhar aí a nossa derivação, lembrando que serão feitas as derivações em relação ao processo sem terminais. Lembrando que esse processo de estanho, de soldagem, não pode ser feito em terminações, né, nos terminais. Por que não pode ser feito? Porque não é permitido. Lá nas nossas normas, em relação à NBR 5410, ela não permite o estanho no término do cabo. Ela permite, com algumas restrições, a derivação. Por que é importante, interessante o estanho, professor? Para reduzir a resistividade desta derivação. Lembrando que eu estou falando em derivação e não em emenda. Emenda não é aconselhável, né? Devemos evitar ao máximo. E se caso tenha que ocorrer, que essas emendas sejam feitas dentro da caixa de passagem e não sejam introduzidas nos conduítes. Ok? Então temos aqui um processo de cabeamento e nós vamos executar uma derivação em sistema flexível, pois em sistema de rede sólida, né, já foi demonstrado a vocês presencialmente. Então vamos lá, com algumas ferramentas, né, qual eu julgo necessário, lembrando, reforçando que a utilização de EPIs, o qual não estou utilizando, por questão didático, deve ser utilizado e é obrigatório, tá, que vocês utilizem, não só por obrigação, mas sim por conscientização para a saúde de cada um de vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui com uma derivação, ok? Então, primeiramente, eu preciso observar para que quando eu for fazer a decapagem do cabo, eu não danificar a parte do cobre. Eu não posso novamente descascar, a famosa descascar laranja. Então, eu vou fazer, né, o corte inverso, não afetando a parte de cobre do cabo, tá? Bastante cautela. Eu vou decapar este cabo a ponto de poder realizar essa derivação, ok? Então, novamente, nunca descascar a laranja, né? Então, tá aqui, ó, uma parte do cabo decapada, ok? Sem descascar a laranja. Eu posso fazer a decapagem também, né, com alicate, né, mascando o cabo, desde que eu não prejudique o sistema do cobre, ok? Então, nós vamos aqui proceder com esta derivação, chamada derivação de passagem. Novamente, estou falando sobre cabo flexível. Em cabo sólido, eu não posso utilizar o ferro de solda com estanho. Por quê? Porque a temperatura vai exceder e eu vou acabar danificando a capa de isolação. A restrição por parte da NBR 5410 ela vem justamente por esse motivo, para evitar, né, que vocês danifiquem, nós profissionais danificamos aí então a capa. Então, através de um outro condutor, né, simulando aí então uma derivação. Quando eu faço uma derivação, professor, por exemplo, né, você está com um cabo aqui de passagem e precisa fazer uma realimentação em um outro circuito. Então, eu preciso de um novo circuito. Então, como se proceder? Primeiramente, né, eu vou desfolhar o cabo de passagem. Para quê, pessoal? Para tornar um único condutor. O interessante é que eu torne um único condutor. Então, se eu fazer o fechamento e for envolver o condutor, eu vou ficar com um espaço muito volumoso e eu não vou conseguir concentrar em um único cabo. Então, eu vou desfolhar o cabo, tá, e vou envolver o cabo já existente no circuito, tornando então apenas um condutor. Então, vamos lá no processo. Novamente, utilização de luvas, né, óculos de proteção, botina de segurança. Tá? E com o nosso alicate, vou fazer o reaperto. Novamente, eu não posso perder as malhas do cabo. Então, percebam aí que eu fiz uma derivação e fiz aí um processo. Né? Muitos não utilizam o estanho. Se for feito bem feito, for feito com qualidade essa amarração, tranquilo. Mas o estanho, a forma de estanhamento, qual eu vou estar mostrando para vocês, o que acontece? Ele vai proporcionar
uma menor resistência nesta passagem. Ó. O fluxo de corrente elétrica, ele derivado da minha esquerda, ele está indo para a direita e ele está fazendo, né, uma perpendicular. Então, nesse ponto de derivação, gera-se uma resistência elétrica. E essa resistência elétrica ela proporciona uma queda de tensão. Ok? Então, está aqui. Ó. Tá aqui a formatação. Né? Vou deixar aqui o cabo numa posição adequada para a gente poder trabalhar essa parte do estanho. Tá? Então, com a utilização de um ferro de solda com estanho, eu vou fazer então essa estanhagem. Lembrando que o tempo de permanência desse elemento deve ser o menor possível. Por quê? Para não agredir o cabo. Tá? Então eu vou lá. Eu não vou colocar o estanho no ferro para depois colocar lá. Eu apenas faço a limpeza do ferro. Aí eu vou colocar o ferro no material a ser estanhado. Ó, prestem atenção. E vou levar o estanho no cabo. Ó. O cabo vai estar aquecido. Eu levo o estanho no cabo. Ó. Percebam aí, ó, que o tempo de permanência é baixo, tá? Para que eu não danifique o sistema de isolação do cabo. Perceberam aí, ó? Então, nesse formato aqui, ó. Então, o cabo ficou devidamente estanhado. Tá? Eu não tenho a probabilidade de faíscas elétricas, ou seja, formação de arco voltaico. Então, esse é o processo de estanho do cabo, ok? Para que vocês verifiquem melhor, eu vou fazer aqui o corte propositalmente do sistema e vou aproximar para vocês do vídeo. Certo? Se eu romper onde foi feito o estanho, vocês vão perceber que na parte central uniu-se, né, os dois cabos e se tornaram um corpo só. Percebam aí, né, na focagem da câmera, o processo de estanho. Ficou bem claro, pessoal? Esse é um sistema de derivação com estanho, o qual existe algumas restrições por parte da NBR 5410, mas é permitido, desde que você preserve a situação da capa de isolação. Percebam aí que a capa não foi danificada. Bom, então novamente, eu posso fazer a derivação, mas não posso fazer o terminal. Tá? O terminal. Então aqui, ó, vamos supor que eu tenha dois cabos, que é bem utilizados aí, né, em apartamentos, por exemplo. Então eu posso fazer simplesmente esse processo. Né? Eu vou fazer a decapagem do cabo. Vamos supor que aqui seja a caixinha de passagem. Né? E para fazer a derivação, eu vou então introduzir o terceiro cabo. Aqui então, ó, ele não é caracterizado uma terminação, tá? Eu só vou apenas, ó, vou fazer o desfolhamento do cabo e vou tornar um único cabo. Eu torno então um único cabo. Prestem atenção. Após ter tornado um único cabo, novamente esse aqui não é o terminal, é uma derivação também, outro tipo de derivação. Vou com o meu ferro de solda, novamente com óculos de proteção, luva, né? Olha, eu não preciso de duas pessoas, tá? Eu consigo controlar o ferro de solda e o estanho. Pouco período de tempo, obviamente. Vocês percebam aí, ó, que o cabo foi totalmente estanhado, ou seja, lembrando, né, que todo resíduo, quando eu corto do alicate, fica na minha mão, não posso deixar no ambiente do cliente. Então, foi feita aí a derivação, ok? Bom, vamos isolar. Então, esse não é terminal, eu não posso introduzir este ponto em um elemento. Tá? Aqui eu tenho que fazer o quê? A isolação. Então, como que eu faço a isolação, pessoal? Antes de proceder com a fita isolante, eu vou dobrar o cabo, tá? Dobrar no ponto onde eu tenho capa, para evitar que a ponta metálica ao rompimento da fita isolante bate na parte metálica. Tá? E vou proceder então aí à isolação, o qual já foi instruído para vocês em vídeos anteriores. Eu não coloco a mão na cola, eu utilizo o próprio rolo para fazer o envolvimento do sistema. Né? Acredito que todos se recordam. Esse processo aqui ele é feito em duas etapas. Eu faço a primeira volta da fita, eu
faço o rompimento da fita e faço automaticamente o segundo envolvimento da fita isolante. Por quê, pessoal? Porque a primeira camada ela vai se soltar a cola. Então está aí. Feito uma derivação muito utilizada em sistemas de apartamento, né, que os cabos passam na laje e derivam-se para as tomadas. Então esse processo ele é bem confiável. Lembrando que eu estou passando para vocês na ausência de terminações. Existem algumas construtoras que trabalham com terminais, né, e esses terminais eles substituem esse processo de estranhagem, ok? O processo com terminais, vocês não precisam de um videoaula. O próprio terminal, ele ensina vocês. É só vocês encaixar e fechar o terminal, mas terão acesso àqueles que continuarem o nosso treinamento no segundo semestre de 2020, através do curso de Elétrica Avançada. Ok? Ficou bem claro, pessoal? Então, esse sistema de derivação, tá, vocês vão realizar em nosso centro de treinamento, no nosso querido SEAC, do Jardim Ferraz. Tá certo? Então, novamente lembrando, eu tenho aqui alguns processos de sistemas de embutir, que foi passado para vocês na primeira videoaula. Eu tenho o sistema de eletroduto com conduletes. Eu tenho o sistema X com caixinhas de sobrepor. Caixinha de sobrepor, vocês já têm, né, toda a ciência, pois já trabalharam presencialmente em nossos laboratórios. Ok? Espero que essas informações em relação às derivações tenham sido vantajosas para vocês, para que vocês desenvolvam um trabalho com qualidade e segurança no mercado de trabalho, para que vocês sempre estejam entre os melhores profissionais do mercado. Tá? É justamente com a qualificação que vocês vão se manter no mercado e vão garantir que qualquer processo seja próspero em todo o desenvolvimento das suas atividades profissionais. Desejo a todos uma ótima noite, de muito equilíbrio, de muita harmonia, e que as energias sejam renovadas para que no dia de amanhã novos objetivos sejam traçados e que vocês alcancem esses objetivos. Um grande e forte abraço.